Desafio lançado. Quero ver quem vai acertar. Qual desses alimentos você acha que contém mais carboidratos na sua composição? Fala aí qual? Me responda nos comentários e vamos descobrir juntos se você está no caminho certo para uma alimentação saudável. Ah, meu irmão, aí fica difícil. Porque assim, quando isso vem de uma pessoa que não é especialista, ok, a gente entende, ele tem uma compreensão errada sobre o universo, sobre a sociedade, porque é sobre aquilo que a gente está falando, porque a própria sociedade induz a ele um termo errado. Agora, quando você tem o próprio especialista falando, ele tá com uma ideia errada sobre a sociedade, aí fica, difícil da gente conversar. Porque aí você tem o aval do cara. O problema aqui é o seguinte, qual o alimento que contém mais carboidrato? Dane-se, na boa. A gente tá comparando galinha com avestruz. Qual animal que voa mais rápido? E nenhum voa. Porra, e a problemática é difícil de lidar, porque é o seguinte, a gente está falando de alimentos, olha os alimentos que ela coloca, inhame, berinjela, brócolis, laranja, iogurte e ervilha. Cara, cada alimento tem uma função diferente ali. E eu poderia fazer um almoço com todos esses alimentos. E aí? Como é que fica? Porque, primeiro, você não explicou o que você quer dizer. Então ele entende até a segunda parte, que é o seguinte, qual alimento que tem mais carboidrato? Induz-se o quê? Se é carboidrato, a gente está falando de alimento que tem que ter menos carboidrato, porque aí é mais saudável? Eu não consigo entender. Essa afirmação para mim é muito ruim e ela é indigesta de se trabalhar. Por quê? Você não trabalha a argumentação que você quer dizer. Todos os alimentos dessa lista, todos, eles têm um benefício. Eles são, de certa forma, saudável. Então não tem mais saudável. E eu já falei 200 vezes, ser saudável é uma questão comportamental. Você tem que colocar no bojo todo o seu dia, tudo que você está fazendo no dia. E botar isso total de dias, de meses, para você falar realmente, eu tenho hábitos saudáveis ou não. Porque saudável é um hábito. Se é hábito, a gente constrói. Se a gente constrói, é um comportamento, beleza? E aqui fica esse vácuo. Porque cada alimento aqui tem uma função diferente. Afinal de contas, a ervilha, ela tem seu carboidrato. A berinjela também. Eu tenho uma suposição que a pessoa esteja falando da laranja, porque a laranja tem uma complexidade. Ela é uma fruta. Fruta tem o quê? Fruta é doce. Se é doce, tem o quê, gente? Tem açúcar. Porque se não tiver doce, não tem açúcar. Não tem como. Então vamos lá. A laranja é uma fruta doce, apesar de ela ser cítrica, né? Se ela é doce e se eu faço um suco de laranja dela, beleza? Um suco de laranja. Quantas laranjas eu preciso para fazer um suco? Eu preciso de mais ou menos 4 laranjas. 4. Então assim, você come 4 laranjas de uma vez? E come? Não come 4 laranjas. Você até pode comer, mas demora, dá trabalho. Agora, se você pegou essa laranja, espremeu no suco, você bebe de uma vez 4 laranjas? Bebe. Então existe aqui uma problemática que é da concentração alimentar. Concentrou-se o alimento. E aí você extrapolou o que você iria consumir. Se você para num suco de laranja, tá ok. Porque o problema são os excessos. Falei isso aqui, eu falo sempre. O problema são os excessos. E aí, se você bebe 3 sucos de laranja, você tem que entender que a coisa se multiplica. Então 4, 8, 12. Então se você bebe 3 copos de suco de laranja, você está comendo 12 laranjas. Então existe uma concentração ali, não só de suco, de tudo dentro. Agora eu te pergunto, isso foi explicado no desafio? Não, é uma foto simplesmente postada. E aí você induz a qualquer coisa. Então isso é muito ruim para a nutrição. Isso é muito ruim porque o nutricionista, ele acaba passando uma informação completamente errada. Eu não sei o que ela quer dizer. Não tenho a menor ideia. Se ela um dia aparecer e vier falar, então fale. Desculpa se eu estiver falando errado. Mas assim, argumente. Porque assim, eu não consigo entender nessa forma de você passar para o público o que você quer dizer. Porque ainda você coloca em vermelho mais carboidrato. Ou seja, você induz ao erro que o carboidrato é ruim.
Porque você colocou em vermelho e colocou mais junto, mais carboidrato. Ou seja, se você coloca em vermelho mais carboidrato, você colocaria... Vermelho é ruim, vamos supor. Vermelho é ruim. E azul é bom. E você colocaria um antônimo em azul. Ou seja, menos carboidrato em azul. Você valorizou o menos carboidrato. Então, assim, não faz sentido. A gente pode falar alimento por alimento aqui. O inhame é óbvio que tem mais carboidrato, porque é um tipo de tubérculo, né? Com uma alta concentração de carboidrato. Mas e daí, cara? E daí o que isso explica? Nada. Isso só terroriza. A gente faz terrorismo. Não façam isso, porque tá errado. Tá errado e só piora as coisas. Pra gente terminar esse assunto, vamos primeiro destrinchar a problemática, tá? Vamos assim, a gente já tem dificuldade, tem muito paciente meu, tem muita gente que eu conheço que não come nenhum tipo de verdura. E aí você chega pra uma pessoa que já tá com essa problemática e aí fala assim, pô, qual o alimento que tem mais carboidrato? E você só mete coisa assim, alimento, você bota fruta, verdura e enfim, legume de uma maneira geral, tudo bem que ali tem uma leguminosa, mas assim, você bota alimento de verdade, aí você mete e fala qual que tem mais carboidrato, e o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai parar de comer, cara. A pessoa vai parar de comer. Então o que já não come, vai comer menos ainda. É igual a problemática que a pessoa chega e fala, não, olha só, é igual outro dia, né, que eu comentei até num vídeo, muito tempo, a pessoa falando assim, o nutricionista falando assim, não, você tem que tomar cuidado que abacate tem muita caloria, abacate engorda. Caraca, meu irmão, quantos abacates você come por dia? E todos os dias? Quantas frutas o cara come? Às vezes a única fruta que o cara come é a laranja. E aí você vai chegar e falar assim, pô, laranja tem muito carboidrato? A pessoa vai parar de comer a laranja. A única fruta que a pessoa come, você chega e fala pra ela que não é pra comer porque tem muito carboidrato. E aí? Não fica, acabou. Então você retrocedeu. A pessoa retrocedeu no problema. Quer dizer, aumentou o problema. Aí fica difícil de você, da gente, conversar de forma amigável. Porque você... Aí chega pra mim o quê? Chega pra mim a pessoa que não come absolutamente nada, porque laranja tem carboidrato, porque não sei o que tem não sei o que, porque não sei o que tem lá, porque ovo faz mal, porque não sei o que. E no final a gente não consegue fazer com que a pessoa coma alimento. Mas o miojo, ela come. Porque o miojo não tem problema. A gente fica discutindo sobre alimento de verdade. Alimento que a natureza, que a gente tirou da natureza. E não discute o alimento que a gente produziu, que a gente criou. O bagulho que não existe. Que o alimento que só existe somente e unicamente na mão da indústria. Esse a gente não discute. Aí você pega, cria problemática em cima do que existe, do que é natural, do que você tirou do pé e não discute o que você manipulou e criou de forma inorgânica dentro de uma indústria. Esse é o grande problema da questão. E aí chega pra mim, paciente, que não come nada porque faz mal. Aí tu fica pensando, cara, tu come alguma coisa? Não, porque eu não gosto de fruta e fruta falou que fruta tem muito... É porque a laranja tem muito carboidrato, aí acabou. Vamos, antes de discutir essas questões, para as coisas muito específicas, do tipo o cara que tem diabetes e ele tem uma problemática específica em açúcares. Aí a gente discute esse assunto e fecha o nicho, fecha o assunto e coloca-se a problemática aí dentro. Não fazer essa porcariada que a gente vê, que é chegar e meter isso aí. Mas, de novo, se eu estiver falando errado, você vem aqui e me corrige, eu dou minha cara a tapa. Mas a gente tem muito problema mais sério para discutir do que ficar discutindo esses terrorismos. Então, valeu. E você viu alguém, viu um nutricionista falando assim, não coma carboidrato, não coma isso, não coma aquilo, e o alimento foi tirado de Deus, da naturezinha, entendeu? Papai do céu, quem você acredita? Papai do céu que criou, mamãe natureza, né? Gaia, o bagulho que você acreditar. Se o alimento for advindo da natureza e o cara tá falando pra você não comer, tem algo errado com ele. Foge que tá errado. Valeu.